Bom dia, queridos amigos ouvintes da Vibe Mundial. 8 horas em ponto. Estamos direto dos estúdios da Vibe Mundial, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, iniciando o nosso programa Homeopatia Corpo, Mente e Espírito. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos e estamos aqui todas as terças, das 8 da manhã. Eu, a equipe da rádio, Pedro aqui, sempre juntos, proporcionando a vocês maiores conhecimentos, informações, trocamos ideias. E hoje é um momento de reflexão sobre o intestino. Não sei se vocês sabem, mas nós estamos no Maio Roxo sobre saúde intestinal, sobre inflamações intestinais. Então, o nosso programa agora, se você está escutando ao vivo, pegue lá, lápis e papel, vamos anotar as dicas para a saúde do intestino. E muita gente fala do intestino, que o intestino é o cérebro do nosso corpo. Eu não diria que o intestino é o cérebro do corpo, porque o cérebro é muito mais do que só o intestino. Mas existe uma ligação direta, e nós sabemos, entre o nosso sistema nervoso central e o intestino, através do nervo do sistema parasimpático chamado vago. O nervo vago é um nervo que conecta o nosso cérebro ao nosso aparelho digestório, aos nossos intestinos. Muito bem, o nosso intestino, ele acaba interferindo na produção e na absorção de elementos que são muito importantes para a formação dos neurotransmissores, como o triptofano e o 5-HTP. Então, a absorção de triptofano e 5-HTP nos intestinos levam ao aumento da produção de serotonina no intestino, de dopamina e do GABA. São neurotransmissores. Calcula-se que 90% da produção de serotonina seja feita através das células intestinais. Mas se nós falarmos só disso, é muito pouco para o intestino, né? O intestino ele participa na regulação dos líquidos corpóreos, né? Dos humores, dos líquidos que circulam pelo nosso corpo. Ele participa na parte endocrinológica, na parte das enzimas, na parte dos hormônios, na imunidade. E o intestino, ele celebra, né? Ele celebra o nosso humor. Então, uma pessoa que está enfesada é uma pessoa que pode estar com o intestino preso, com as fezes presas. Então, todo o nosso intestino, o que a gente percebe no dia a dia? Ou o intestino está normal, ou o intestino tem diarreias constantes, ou o intestino é preso, constipação. Então, a saúde intestinal é o tema de Maio Roxo, abordando as questões de saúde intestinal até para a prevenção de doenças crônicas, como Alzheimer, doença de Parkinson, os cânceres, fora as inflamações, que são as colites, a colite nervosa, que é o intestino irritável, a retocolite ulcerativa, que são doenças autoimunes, e a doença de Crohn, que também é doença autoimune. E aí nós preconizamos hoje, acima de 50 anos, que a pessoa faça a sua primeira colonoscopia. E muitos pacientes falam, mas doutora, mas colonoscopia é uma coisa desagradável. Olha, eu não digo... O paciente, na hora, eu já fiz as colonoscopias, nós não sentimos nada. Você recebe uma anestesia breve, segura. O chato é o preparo, mas não existe exame algum que consiga ver com detalhes o intestino interiormente. Então, você precisa entrar com a câmerazinha através do ânus e chegar aí e filmar e fotografar todo o intestino internamente. Uma ressonância magnética pode ver um ou outro detalhe, mas não vê detalhes pequenos do intestino internamente. Então, a colonoscopia, ela entra como uma prevenção importantíssima, não só
do câncer de intestino, de reto, mas também no sentido de retirada de pólipos quando forem detectados na colonoscopia. Um pólipo ele pode ser de diversos tipos de células. Se ele for um pólipo hiperplásico, ele é só glandular, é retirado. Pronto. Se for um adenoma tubular, um adenoma serrilhado, ele ainda não é câncer, mas ele pode se degenerar para o câncer, por isso é importante a retirada desse tipo de pólipo no momento da colonoscopia. Então, quando o médico faz a colonoscopia e detecta o pólipo, ele já é retirado imediatamente mandado para análise. Se o indivíduo tem um pólipo serrilhado de baixo grau, alto grau ou um adenoma tubular de baixo ou de alto grau, está preconizado que dali a 1 ano, no mais tardar 1 ano e meio, deve ser feita a nova colonoscopia. Se tiverem 3 colonoscopias negativas, só pode passar para cada 5 anos a colonoscopia. Mas falando de microbiota intestinal, então como é que nós podemos deixar o nosso intestino mais saudável? Principalmente através da escolha dos alimentos. Vamos falar um pouco do bebê. O bebezinho, aquele bebê que recebe o leite materno, que a mãe amamenta esse bebê pelo menos nos primeiros 4 meses, que não oferece nenhum alimento diferente antes do 4º mês, o ideal seriam 6 meses de vida, esta mulher está colaborando para que a microbiota intestinal, que é o primeiro contato do bebê fora do útero materno com o ambiente externo, que ele já receba o leite materno de alta qualidade, que isso vai colaborar para a microbiota dele, para a saúde intestinal até quando ele for adulto. Então, olha a importância do aleitamento materno. E colocar alimentos que não sejam leite materno o mais tarde possível na refeição daquele bebê. O ideal seria ao redor de 6 meses. Que aí entra com o suco, entra com a papinha de frutas e depois a papinha salgada. Então, já começa por aí. Desde do primeiro momento de vida, a gente já está pensando em dar saúde intestinal para esse bebê. Tanto é verdade que os bebês têm bastante cólicas, muitos deles, muitas cólicas devido a dificuldade da mãe, muitas vezes, de ter uma boa alimentação durante o processo de aleitamento. Muito bem. No Alzheimer e na doença de Parkinson, nas doenças degenerativas que dependem dos neurotransmissores cerebrais, e já que esses neurotransmissores dependem do intestino, então o indivíduo ele pode retardar o aparecimento e até desacelerar a degeneração cerebral do Alzheimer e da doença de Parkinson tendo um bom intestino. Então, a alimentação é fundamental. E os chineses sempre falaram que nós somos o que comemos. Você é o que você come. Então, se você tem uma alimentação cheia de refrigerante, uma alimentação cheia de alimentos processados, alimentos industrializados, é impossível ter uma microbiota intestinal saudável. A microbiota passa pela aquisição de legumes, verduras, alimentos frescos, feitos na hora. Então, se você come por quilo, sorte sua. Você vai lá no seu quilo, pega legumes, pega verdura, pega feijão, pega arroz, pega um pouco de proteína. Enfim, você tem um alimento fresco ali no seu prato. O ruim é você comer esfirra, hambúrguer, alimentos industrializados de pacote que você coloca no micro-ondas e come aquele macarrão com aqueles molhos industrializados, aquela comida. Você pode comer comida congelada, mas comida caseira congelada. Não comida cheia de aditivo químico congelada, ok? Vamos falar da patologia que talvez seja a mais comum hoje em dia, que é o colo irritável, a síndrome do intestino irritável. Colite nervosa é sinônimo. Então, nós sabemos que o intestino grosso, ele tem camadas de células.
E essa colite, ela pode ser, um processo inflamatório da parede do intestino grosso, que pode ser leve, superficial ou até mais profundo, e causa desequilíbrios e sintomas muito desagradáveis, como diarreias, constipação, alternando com diarreia, gases. Os gases se formam com muita facilidade na colite nervosa, a febre, dor abdominal. Muitas vezes pode dar febre, sim, o intestino irritável. Na época de maior inflamação, a pessoa pode ter muco e sangue nas fezes. Então, muco e sangue nas fezes, abdômen dilatado, gases, febrícula, febres baixas, inapetência, enjoo, vômitos. Isso tudo pode ser sinal de que você tem um cólon irritável. A maioria das colonoscopias feitas em cólon irritável diz que o intestino está normal, mas a pessoa está sentindo todo aquele mal-estar. Se o intestino tem uma ligação direta com o cérebro através do nervo vago, né? Se tem uma correlação de produção, de liberação e produção de neurotransmissores, então nós temos aí um mecanismo duplo. Tanto o cérebro, as nossas emoções podem afetar a produção de serotonina no intestino, quanto ao ruim e os desequilíbrios emocionais podem afetar e inflamar o intestino e causar até depressão. Então, é uma via de mão dupla. O intestino regula o humor e o humor regula o intestino. Isso é importante. As causas mais frequentes, né? Na medicina chinesa, nós dizemos que o intestino grosso faz parte do meridiano do pulmão. Mas na prática, os chineses falam que o intestino depende muito do baço pâncreas. Então, os sintomas emocionais provocados pelo desequilíbrio do baço pâncreas, como preocupação excessiva, pessoa que é controladora, pessoa que se preocupa, ansiosa, estressada, que não tem paz interior, ela vai ter problemas de intestino. Isso pode ser uma causa do cólon irritável. Pessoas que querem controlar a vida, aquilo que recebe de fora, muitas situações do nosso dia a dia não são devido a nós mesmos, mas a quem nos rodeia. Então, dentro da família, dentro do trabalho, pessoas que estão ali nos rodeando e que nos trazem um desconforto, uma raiva, uma mágoa. Se eu me sinto dentro do trabalho com bullying, com abuso, chegar ao trabalho é um desconforto, isso faz com que eu tenha dor na barriga na hora que eu chego no trabalho e já vou direto para o banheiro e não saio do banheiro o dia todo. E isso causa até um transtorno no ambiente de trabalho, porque, enfim, em várias situações onde a pessoa se sente estressada, sente que não tem saída, a pessoa que quer resolver a coisa não tem poder de resolução. Dentro da família, filhos problemáticos que causam preocupação excessiva à família, pessoas agressivas, pessoas raivosas, pessoas nervosas, filhos que desafiam pais, né, que causam problemas na família, pais que causam problemas para os filhos. Hoje nós temos visto meninos de 15 anos, principalmente as meninas com colite nervosa, né? Porque a mulher é mais emocional do que o homem. Então, os chineses, eles dizem que a colite nervosa, os problemas intestinais, eles nascem muito do desequilíbrio do baço pâncreas e muitas vezes do fígado, porque o fígado e o baço é uma relação direta de avô e neto, avô, fígado, neto, baço. Se esse avô está se aborrecendo demais, está passando raiva, e raiva é o sentimento típico do fígado, raiva, indecisão. Quantas pessoas em fases da vida de indecisão, de estresse, têm diarreias direto?
Então, essa quantidade de umidade por deficiência do baço, porque o baço teria que eliminar a umidade, ele está em deficiência, ele acumula umidade. Umidade e frio é diarreia. Umidade e calor é diarreia com assadura no ânus, uma diarreia de calor, uma diarreia muito mais fétida do que a diarreia por umidade e frio. E tem as constipações intestinais, as fases do cólon irritável, onde não existe a diarreia, mas existe um calor excessivo com pouca umidade e que faz com que as fezes fiquem impactadas e a pessoa passa dias sem evacuar. E quando evacua, são várias bolinhas. Então, prestar atenção na sua vida, no seu dia a dia. Muitas vezes você tem tido um intestino regular, você come tudo certinho, mas o intestino, de repente, ele muda, ele deixa de ser regular e ele começa a ficar preso. Presta atenção se você não está passando por indecisão, raiva, frustração. Que fase é essa da sua vida? Ou se por acaso você está consumindo alimentos com pimenta, alimentos muito quentes, alimentos gordurosos por uma fase naquela semana, ou até a bebida alcoólica, se você exagerou no final de semana, você pode ter gerado mais calor no fígado e prender o intestino. Se não tiver umidade, esse intestino vai sair de bolinha. Então, prestar atenção sempre no nível emocional, o que está acontecendo para justificar a colite, aquele cólon irritável. E aí vem as doenças crônicas do intestino, né? As diverticulites. Então, o que é divertículo? Se o pólipo é um dedinho de luva pendurado para dentro do intestino, o divertículo é o inverso, é para fora do intestino. Então, muitas pessoas, depois dos 60 anos, têm divertículos. Em geral, são pessoas que tiveram dificuldade para evacuar na idade mais jovem, que sempre fizeram grandes esforços de evacuação e que forçaram a mucosa do intestino grosso. Essa mucosa evaginou, ela foi para fora. A musculatura do intestino ficou naquele ponto mais frágil e a mucosa vai para fora. Isso forma um ósteo. Um canalzinho de entrada que pode impactar alimento e dar uma diverticulite aguda. Então, a diferença de pólipo e divertículo é que o pólipo ele vai um dedinho de luva mínimo que fica penduradinho para dentro da luz do intestino e o divertículo é para fora do intestino. O divertículo não é câncer, não se degenera para câncer. O perigo é você comer sementinha, a sementinha obstruir aquele ósteo, aquela entradinha do divertículo, aquilo pode diminuir a circulação de sangue e oxigênio para dentro do divertículo e ter um processo inflamatório e até uma ruptura, uma abertura que leva a uma cirurgia. Ou só um processo inflamatório que é a diverticulite aguda. Cuidado com pipoca, né? Pipoca, casquinha do grão de bico. Quem tem divertículo tem que descascar o grão de bico ou bater no liquidificador. A casquinha da pipoca, a pipoca que você come no cinema, aquilo é um veneno para divertículo, porque aquela casquinha amarela do milho, ela pode obstruir, arranhar e impactar, obstruir o divertículo. Cuidado com a semente de goiaba. Muita gente me pergunta da semente do tomate, não é problema, porque o tomate ele consegue ser dissolvido dentro do estômago, o ácido estomacal, o ácido clorídrico consegue resolver. Né? Tomate, kiwi, não vejo problema. É mais em grãos, por exemplo, grão de milho. O milho fresco tem que ser muito bem cozido e muito bem mastigado. Tá? Para aquela casquinha do milho não pegar. A pipoca é o pior, né? Tudo que é sementinha, linhaça, a chia, não vejo muito problema, porque a chia hidratada, ela fica mais um gel, né? Mas assim, gergelim, linhaça, isso é problema. Então, se você tem divertículo e costuma comer o arroz integral com esses grãozinhos, é melhor não. Melhor comer só o arroz integral sem os grãozinhos. E mastigar muito.
Mas eu quero levantar algumas questões. Alimentos, existe hoje uma classificação dos food maps. Food maps são alimentos que pioram a saúde do intestino irritável, especificamente para quem tem colo irritável. Mas se você não tem o colo irritável, esses alimentos que eu vou citar agora não são problema para você. Então, food maps são tipos de alimento que são da classificação dos olissacarídeos, dos disacarídeos, dos monossacarídeos, dos polióis, que são os carboidratos que não são bem digeríveis e que inflamam a parede do intestino. Então, quando você fala sacáride, você está falando de carboidrato, de açúcar, que não são bem digeridos e absorvidos na parede do intestino humano e que provocam fermentação no intestino grosso. Então, se você tem cólon irritável, você deve evitar leite e os derivados do leite. Isso você já sabe, você já percebeu, e muita gente confunde leite só com lactose. Tá, tudo bem, é um sacáride, é um açúcar, mas não é só por causa da lactose, também por causa da caseína, da proteína do leite. Então, leite, ervilha, melancia, alho, cebola, abacate, lentilhas, beterraba, manga, glúten, então o pão com glúten, o macarrão com glúten, uva passa, cogumelos, grão de bico, feijão, aspargo, repolho, aipo, milho verde, pêssego, mel, couve-flor, brócolis e os açúcares, do modo geral. E ameixa fresca. Maçã. Todo mundo fala, mas maçã não é bom? É bom. Durante muito tempo a gente entende, eu me lembro na época dos anos 80 que começou essa história de intolerâncias alimentares, a gente sabe que a maçã quando cozida não dá problema, a maçã crua pode dar, ela tem um tipo de açúcar que pode fermentar no intestino, tanto é que a maçã é usada quando cozida para as diarreias. Então, ela pode prender o intestino, mas se você está na fase do intestino preso, deve evitar a maçã. Muito bem, só para quem tem intestino irritável evitar esses alimentos. Mas os piores de todos os que eu citei agora são o leite, alho, cebola, cogumelos, manga, repolho, couve-flor, brócolis, mel e açúcar. São os principais, que mais causam malefícios ao intestino irritável. O que você poderia comer que seria bom? Melão, é saudável para o intestino, laranja, maracujá, mirtilo, limão, especificamente o limão galeguinho, para a saúde do intestino é melhor, o morango, arroz de qualquer tipo, o fubá, de preferência orgânico, o kiwi, a banana. Não vai haver problema com o seu intestino. O mamão é saudável? É saudável, mas para quem está com diarreia vai piorar. Então, você tem cólon irritável, está na fase do intestino preso, vai usar o mamão na alimentação, tá? Fibras cozidas. Então, você está com diarreia, tem cólon irritável, vai comer fibra cozida. Tirando o brócolis, que o brócolis vai te causar desconforto, e a couve-flor também. Mas você pode comer couve, espinafre, a escarola cozida. Se você está com diarreia e essa diarreia não tem calor, é uma diarreia fria que não assa o ânus, então é uma diarreia que você tem que evitar com certeza o alface, a rúcula, o agrião, as verduras de salada crua, vai trazer mais umidade e frio para o teu corpo. Então, pode comer a verdura cozida.
Todas as diarreias frias, você deve comer alimentos cozidos e morninho, evitar ao máximo do uso dos gelados, ok? A participação do fígado no intestino é importante porque o fígado ele rege a alma sensitiva, o sistema nervoso autônomo. Então existe uma ligação aí do metabolismo do fígado com o vago, e o vago liga o cérebro ao intestino. Então, cuidar do fígado, que é o primeiro filtro, eu falo sempre aqui no rádio e sempre falo nas lives que a saúde do nosso fígado é fundamental, tanto para equilibrar o nosso humor, quanto todo o nosso aparelho digestório. Estou falando desde estômago, esôfago, intestino delgado e intestino grosso. Então, o estresse emocional está ligado ao intestino através da conexão do cérebro com o intestino, através do sistema nervoso autônomo, que é o vago, ok? Então, eu espero ter dado uma ajuda para vocês no sentido da prevenção do câncer acima de 50 anos. Não tenho preguiça de fazer colonoscopia. Tem muita gente falando bobagem que colonoscopia vai romper o intestino, que fulano e ciclano aconteceu isso e aquilo. Ninguém é irresponsável. O aparelho é muito fininho, não dá para machucar. E é importante, é um exame preventivo, principalmente se você já tem antecedentes familiares de câncer de intestino. É bom fazer até antes dos 50 anos a primeira colonoscopia. Fazer sangue oculto nas fezes resolve? Na minha opinião, não resolve, porque mesmo tendo negativo, não tendo sangue oculto nas fezes, não exclui o câncer de intestino naquele momento. Naquelas fezes não saiu nada de sangue, mas isso não quer dizer que não tenha um câncer mais alto ali no intestino. Dando seguimento ao Maio Roxo, nós estamos falando da saúde intestinal e vou complementar falando dos lactobacilos, né? Muita gente pergunta, mas é bom tomar lactobacilos, não é? Eu acho que por um período de um mês sempre é bom. Agora, eu preciso tomar lactobacilos mês após mês, ano após ano, direto? Eu acho que não. Eu acho que não adianta você tomar lactobacilos e comer porcaria, comer comida industrializada, se encher de pãozinho, de glúten, de leite, de queijo, comer alimentos processados, industrializados, refrigerante. Não adianta você tomar lactobacilos, porque esse tipo de alimento vai destruir esse lactobacilo que você está tomando, não tem efeito nenhum. Então, normalmente, eu falo para os pacientes, num período que você está fazendo uma dieta correta, está começando um tratamento natural, eu acho que vale muito a pena tomar 1 até 2 meses lactobacilos. Lactobacilos tem várias classes de lactobacilos, né? Você encontra nas farmácias, na internet, lactobacilos para diversas finalidades. Inclusive, eu tenho um vídeo gravado no meu canal do YouTube que eu dou uma aula de lactobacilos. Hoje a gente tem lactobacilos que se manda manipular específico para o tipo de doença que a pessoa tem, não só para uma disbiose intestinal, mas também lactobacilos para quem tem candidíase de repetição, infecção urinária de repetição. Existem classes específicas que são mais caros porque você vai tentar manipular e essa manipulação fica cara. Mas você pode ter, por exemplo, lactobacilos acidófilos, tem caixinhas no mercado, tem pool de lactobacilos. Eu sempre tento equilibrar uma classe de lactobacilos, pode ser de vários tipos, chamado lactobacilos, e também do Bifidobacterium. Na fase assim, de inverno, o Bifidobacterium junto com lactobacilos pode melhorar a imunidade no sentido de não pegar gripe, de não pegar doenças respiratórias no inverno. Então você pode escolher lá, olha o rótulo do lactobacilo que você for usar. Pode ter só a lactobacilos acidófilos, pode ter lactobacilos reuteri e outros. E pode ter também o Bifidobacterium. Bifidobacterium já é
um aprofundamento da flora intestinal. E aí você pode usar durante 30 dias. Que horário é bom? É sempre na hora de dormir, porque você não vai se alimentar e esses bacilinhos vão se multiplicar e vão ocupar a parede do seu aparelho digestório, desde o estômago, intestino delgado e intestino grosso. O erro é a pessoa tomar lactobacilos só quando vai tomar antibiótico. É para tomar? É. Com certeza, mas não no mesmo momento do antibiótico. Então, se você está tomando antibiótico, um comprimido por dia ou 2 por dia, então, durante o dia você tomou de manhã, depois à noite tomou o segundo antibiótico, passa umas 2, 3 horas depois do antibiótico. Na hora que você vai dormir, aí você toma o lactobacilos. E não de manhã. Então, você toma o lactobacilo e o antibiótico em cima. Obviamente, você vai destruir o lactobacilos. Na fase do antibiótico, que dura 7, 10 dias no máximo, você segue tomando lactobacilos depois até completar 30 dias. Tá? Se você vem numa vida corrida, viaja muito, trabalha fora, viajando e a saúde intestinal está ruim, porque cada dia você come num lugar, mesmo fora, hoje em dia você consegue comer bem. Você pode depois tomar uma semana de lactobacilos e vai regulando e vai observando o seu corpo. Mas o mais importante não é sair só suplementando, tomando lactobacilos, é olhar a sua alimentação. A alimentação é considerado pré-biótico. É aquilo que vai desenvolver uma flora intestinal saudável. O probiótico são as cápsulas, os pozinhos de lactobacilos. Também tem para dissolver, né? Sachêzinhos de lactobacilos. Também são legais. Se você está numa fase de intestino muito preso, vale a pena tomar lactobacilos por 30 dias e observar. E muita gente pergunta, mas eu posso tomar kombucha? Pode. É bom? É bom. Pode tomar todo dia? Pode, uma kombucha todo dia. E tem outras maneiras de levar probióticos para o seu intestino, né? Cuidado com fermentações na base do leite, né? Então, toma cuidado com o leite, substitui, né? Mas é por aí. Então, é isso que eu queria complementar daquilo que faltou, né? Da nossa explanação sobre Maio Roxo, saúde do intestino.